Bom, gente, então hoje nós vamos fazer uma aula de revisão da matéria, né? Eu vou trabalhar em cima das questões que eu passei para vocês, né? Essas questões já foram pensadas em termos da gente discutir vários conceitos, né? Que a gente trabalhou, relembrar esses conceitos que são importantes para construir as ideias da matéria que a gente está trabalhando, que é a parte de eletricidade, né? Então, a gente vai voltar lá e vai revisar os conceitos de eletrostática, tá? Eu vou já abrir aqui o compartilhamento com vocês. Bom, vocês já estão conseguindo ver aí o PowerPoint, né? Dá um ok aí para saber que está tudo Sim. certo. Beleza, então. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui as questões que eu passei para vocês e nós vamos discutir em cima delas, né? Então, aqui na nossa primeira questão está assim: em relação aos principais conceitos de eletrostática, é correto afirmar que A. Um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente como por um corpo eletrizado positivamente, devido à indução. No processo de eletrização por atrito de dois corpos condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses dois corpos, permitindo a obtenção de cargas mais elevadas. C. Um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas, de modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui elétrons em excesso. Cheio de pegadinhas essas questões, né? Os conceitos de Uhum. campo elétrico e potencial elétrico são bastante semelhantes, visto que ambos envolvem o conhecimento da intensidade, da direção e do sentido da aplicação dos vetores de campo e potencial elétrico. Olha, isso aqui tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo que de formatos distintos, se encostam, há uma partilha de cargas elétricas de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e intensidade. Sabe qual que é o problema dessas alternativas? As alternativas que não estão corretas, eles colocam uma coisa correta e depois uma coisinha lá embaixo que deixa elas erradas. Entendeu? Então por isso que é importante prestar atenção nessas coisas. Para essa questão aqui, é, é passada quando se aprende o capítulo de eletrostática, o começo do capítulo de eletrostática, a introdução da eletrostática. E pelo que você estudou em eletrostática, você já sabe qual é a alternativa correta. Mas para quem só estudou esse primeiro capítulo, não entenderia as outras alternativas, tá? Mas não seria necessário, porque você já saberia qual é a alternativa correta aqui. Agora, quem estudou eletricidade como um todo, aí vai trabalhar todos os conceitos. Você já sabe qual é a alternativa correta aqui? Tô em dúvida. Entre quais? Ó, calma aí. Eu tô entre a E. Tô mais certa da E, mas eu tô entre a E e a A. Tá. A resposta correta é a letra A, tá? Hum, Um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um corpo eletrizado negativamente como por um corpo eletrizado positivamente devido à indução. Tá? Isso é verdade, né? A gente aprende que corpo positivo atrai o negativo, que positivo repele, negativo e negativo repele. Então a gente tem a mania de achar que só os corpos de sinais contrários vão se atrair, mas não. Um corpo neutro ele é atraído por um corpo carregado, seja ele positivo ou negativo, tá? E isso se deve à indução eletrostática, porque quando você tem lá o corpo neutro, ele está com o mesmo tanto de positivo e negativo. Mas nesse corpo neutro, positivo e negativo eles ficam juntos, ficam formando parezinhos, né? Quando você aproxima um corpo carregado, esses pares se separam. Por exemplo, se aproximar um corpo negativo do corpo neutro, as cargas negativas vão se separar. Elas não vão sair do corpo neutro, mas as negativas vão ficar para um lado e as positivas do outro. Aí, como as positivas vão estar mais próximas do corpo negativo, aí ele vai ser atraído, tá? É um pouquinho, eu fiz até aula sobre isso, tem lá no Google Class, se vocês quiserem rever sim. depois. Agora eu tô lembrando. O neutro, ele é aquele que tem a mesma quantidade de
Cargas positivas e negativas, né? Isso, entendeu? Uhum. Então, quando é que um corpo é atraído pelo outro? Quando eles têm cargas diferentes ou quando você tem um corpo neutro e outro corpo carregado, seja ele positivo ou negativo, tá? Quanto a outros conceitos, já que a gente está nessa questão, só para a gente aproveitar e trabalhar, ó, a letra B, ó, no processo de ionização por atrito por dois corpos condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses dois corpos. Não, se você conectar um fio terra num corpo quando vocês estão atritando, as cargas que ele conseguir por atrito vão descarregar na terra e ele vai continuar descarregado, tá? Deixa eu só aceitar aqui. Aí na letra C ele fala assim: ó, um corpo carregado eletricamente possui diferentes quantidades de cargas positivas e negativas, de modo que aquele que nomeamos como positivamente carregado possui elétrons em excesso, né? Então, o corpo carregado Pode ser. eletricamente possui diferentes quantidades positivas de cargas positivas e negativas. Isso é verdade, isso está certo. Um corpo carregado eletricamente ele vai ter ou mais positivo que negativo ou mais negativo que positivo. Agora, O erro tá no final. ele está no final, né? Que a gente disse que o positivo é o que possui excesso de elétrons, e não é. É o É de prótons. exatamente, possui excesso de prótons ou falta de elétrons. Aí na D, ó, os conceitos de campo elétrico e de potencial elétrico são bastante semelhantes, visto que ambos envolvem conhecimento da intensidade, da direção e do sentido de aplicação dos vetores campo e de potencial elétrico. Bom, os conceitos de campo elétrico e de potencial elétrico eles têm certa semelhança, sim, tá? Como que eu posso dizer aqui? Eles têm uma certa simetria das teorias da física. Então, o campo elétrico tá para a força elétrica, assim como o potencial tá para a energia potencial. Então, existe ali uma certa relação de semelhança. O problema é que o potencial não é vetorial. O campo elétrico ele tem intensidade, direção e sentido, mas o potencial não tem. O potencial ele só tem intensidade, ele não tem direção e sentido, tá? Então, olha as pegadinhas aí. Lembrei Letra que você falou que na outra aula que você gravou lá. isso, né? Na hora que eu gravei, eu falei que lembra que no potencial se você tem que colocar o sinal da carga, né? Porque o que importa nele é o valor. Já no campo elétrico, o sinal só serviria para dizer para onde ele aponta. Então, na conta você não precisa colocar. E na E, ó, quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo que de formatos distintos, se encostam, há uma partilha de cargas elétricas de tal modo que ambos fiquem com cargas de mesmo tipo e intensidade. Eles só vão ficar com a mesma quantidade de carga elétrica, e a quantidade elétrica é do mesmo tipo, sim. Só que a intensidade, quando os corpos são de tamanhos diferentes, a intensidade é diferente. Eles só vão ficar com a mesma quantidade de cargas se os corpos forem do mesmo tamanho. Tá? Quando você encosta dois corpos carregados, se um é maior do que o outro, o corpo que é maior ele fica com mais cargas. Porque a carga elétrica ela quer se distribuir da maneira que ela fique mais afastada possível um do outro. Se ela ficar com o mesmo tanto de cargas, tanto no maior quanto no menor essas cargas vão estar mais juntas. Né? E não dá, porque elas estão se repelindo ali, são cargas de mesmo sinal. Por isso que quando você encosta dois corpos de tamanhos diferentes, as cargas vão se distribuir em quantidades diferentes. Tá? Quase caí nessa pegadinha aí. Tá Pois é. vendo? Não lembrava disso. Você lê 90% da alternativa, não, tá tudo certo aqui. Uhum, Se não prestar atenção nos 10%, uhum. né? Quase que eu caí nessa brincadeira aí. Então, vamos colocar aqui a nossa resolução. Eu vou colocar a resolução aqui porque depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Então, na resolução, eu vou dizer que ah, um corpo neutro pode ser atraído tanto por um corpo positivo quanto por um corpo negativo, devido à indução eletrostática. Então, no nosso caso aqui, daria a alternativa A, né, como resposta.
Bom, certo com essa questão, vamos para a próxima. Então, na questão 2 ele fala assim: a lei da conservação da carga elétrica pode ser anunciada como se segue. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. Letra B. Um objeto eletrizado positivamente ganha elétrons ao ser aterrado. A carga elétrica de um corpo eletrizado é igual ao número inteiro multiplicado pela carga do elétron. O número de átomos existentes no universo é constante. As cargas elétricas do próton e do elétron são, em módulo, iguais. Também é outra questãozinha um pouquinho chata, mas não é tão complicada quanto foi a anterior, né? Então, qual alternativa aí que vocês acham que é a correta? Vixe, essa eu não sei, não. Vamos lá. Não sou recordada. A soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado é constante. Essa aqui é a alternativa correta, é a alternativa A. Tá? O que ele fala aqui? É o princípio de conservação da carga elétrica. Então isso significa o quê? Que quando você tem uma quantidade de cargas elétricas num sistema, eu tenho um sistema de 5 corpos. Aí está lá um negativo, carga de 2 coulombs, carga de menos 2 coulombs, outro carga de 3 coulombs, outro carga de 5, outro carga de 1. Você soma todas as cargas do sistema, vai dar, por exemplo, 3 coulombs. Aí esses corpos interagem, trocam carga lá, seja por contato, atrito, indução, enfim, trocam cargas entre eles. E cada um vai mudar os seus valores de carga. O que estava com menos 2 vai para 5, o que estava com 3 vai para 1, enfim. Mudou a carga de cada corpo. Mas quando você somar a carga total desses corpos, mesmo depois dela ter mudado, vai dar o mesmo valor do que a soma anterior. Por quê? Porque a carga foi trocada só entre eles, não saiu, não entrou carga naquele sistema. Tá? Então, por isso que o princípio de conservação da carga elétrica é esse. As cargas elas só trocam de corpos, mas você não pode criar mais carga e nem retirar a carga que está naquele sistema. A não ser que o sistema não seja isolado. Ele pode perder carga para fora do sistema, para o meio externo do sistema. Tá? Então a alternativa correta aqui é a alternativa A. Tá? Tudo Tudo bem? bem. Todo mundo contente com isso? Contentíssima. Então, a resolução aqui, de novo, é a alternativa A. Né? Pode colocar aqui, ó. Em um sistema eletricamente isolado, as cargas dos corpos pode variar, mas a quantidade de carga elétrica total se conserva, já que por estar isolado, o sistema como um todo não perde nem ganha carga elétrica do meio externo. Então, de novo a resposta vai ser a alternativa A. Então, vamos agora para a próxima. A indução eletrostática consiste no fenômeno de separação de cargas em um corpo condutor induzido devido à proximidade de outro corpo eletrizado, indutor. Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução e a conclusão a respeito da carga adquirida por ele. Então, vamos lá. Primeiro, você aproxima o indutor do induzido, sem tocá-lo. Conecta o induzido à terra. Aí você afasta o indutor
e desconecta o induzido da Terra. Conclusão: no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais à do indutor. Mostrar o resumo para o seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, deverá. E aí, o que vocês acham? Ele seguiu corretamente aí para poder fazer a eletrização por indução, passo a passo? Eu acho que tinha que inverter o 1 com o 2. Não mudaria nada se fizesse Não isso. mudaria nada se você, tipo, colocasse o induzido na Terra antes de Não, conectar. Eu não. acho que era. Vamos lá. O que acontece? A primeira coisa, se aproxima o indutor do induzido sem tocá-lo. O que acontece aí? O indutor está carregado. Vamos usar como exemplo o indutor positivo e o induzido neutro. O induzido ele vai ser neutro nesse caso. Então você aproxima o indutor positivo do induzido neutro. O que vai acontecer? Dentro do induzido, as cargas negativas elas vão querer ir o mais próximo possível do indutor positivo. E as positivas vão ficar o mais afastado possível. Né? Então eles continuam neutro, continuam o mesmo tanto de carga, mas aí ao invés de elas ficarem em par, né, as negativas vão para um lado, para perto do induzido, e as positivas vão para longe. Aí quando você liga o induzido na Terra, ele vai atrair elétrons da Terra para o induzido. E aí o induzido vai ficar com mais negativo do que positivo. Tá? Então por isso que se eu invertesse 1 com 2 não ia mudar nada. A única coisa é que se eu ligasse o induzido na Terra primeiro, quando aproximasse o indutor, ele já receberia mais elétrons. Né? No caso aí do indutor positivo. Tá? Então a gente tinha que desconectar primeiro o induzido da Terra para depois afastar o indutor? Exatamente. Porque se eu afasto o indutor primeiro, o que acontece com os elétrons que subiram da Terra? Morre. Eles saem, né? Eles voltam para a Fica Terra. Deus dará. Ah, eles voltam pra Terra? Voltam, porque pensa o Nossa. seguinte: por que ele está conseguindo juntar mais elétrons no induzido? Porque tem um indutor atraindo os elétrons. Né? Senão não ficaria, senão o corpo não vai querer ficar negativo. Lembra que os corpos eles não gostam de possuir carga, eles querem ficar neutros. Né? Então você está com o indutor próximo ali. Esse indutor vai atraindo elétrons da Terra para o induzido. Então o induzido vai ficar com mais elétrons do que prótons. Né? Se eu tiro o indutor primeiro, o que acontece? Os elétrons vão falar: poxa, aqui já não tem mais carga positiva, né? E aí ele vai olhar para o lado, tem um monte de elétrons. Eles gostam de se repelir. Então o que eles vão fazer? Vão cair fora de lá. Vão para a Terra até que o indutor ou que o induzido volte a ter o mesmo número de prótons e elétrons. Porque daí cada elétron vai ter o seu próton. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Estou com o indutor próximo, eu desligo o fio da Terra, porque daí os elétrons não tem mais como escapar. Né? Aí quando eu afasto o indutor, eles não têm caminho para voltar para a Terra, eles vão ser obrigados a ficar lá dentro do corpo induzido. E aí o corpo induzido, nesse exemplo nosso, vai ficar negativo. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer é inverter o terceiro e o quarto passo aí, porque se ele afastar o indutor antes de desligar o fio Terra, os elétrons voltam todos para a Terra. Entendido? Entendido. Entendi. Então aqui nesse caso a gente tem a alternativa B, né? Então Isso. peraí, tem a A e a É, B, que é inverter o passo 3 com 4 o que e que muda é o só... final. É que ele estava errado, né? Então a conclusão dele está errada e tem que ser a B. Porque ele fala, no final do Exatamente, porque processo, ele fala que vai o induzido adquirir... terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. E na eletrização por indução as cargas são diferentes do indutor e do induzido no final do processo. Então tá errado. Então tá errado, então a letra B... Né? Ih! Mãe tá on. Vamos ver aqui. Essa Amanda é muito física, né? Meu Deus. Vou fazer o Deve-se, xixi, já volto. antes de afastar o indutor, desligar
desligar o induzido da Terra. Aí, nesse caso aqui, Terra é o planeta Terra mesmo. Porque, caso contrário, sem a presença do indutor, o induzido trocará cargas com a Terra e voltará a ficar neutro. E na eletrização por indução, os corpos ficam com cargas de sinais opostos no final do processo. Aqui nós vamos para Ô, professor, já completei 18, tá? Tô esperando a sua promessa agora. Já o quê? Completei 18 anos, agora tô esperando a sua promessa. Completou nada, ela é mentirosa. Fica quieta, Amanda. Ô, Laísa, então, continuando com a gravação. Claro, professor. A sua promessa é me ensinar mais física, né? Exatamente. Então, vamos para a próxima questão, né? Questão 4 que está aí. Ó, dois corpos A e B de materiais diferentes, inicialmente neutros, são atritados entre si, isolados de outros corpos. Após o atrito, ambos ficam eletrizados negativamente, ambos ficam eletrizados positivamente. Um fica negativamente e outro continua neutro. Um fica eletrizado positivamente e outro continua neutro. Um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Bom, então no processo de eletrização por atrito, o que acontece? Depois de eletrizar por atrito, as cargas ficam com o mesmo sinal ou com sinais diferentes? Sinais diferentes? Sinais diferentes. Vocês lembram que na eletrização por atrito, um vai tirar elétrons do outro, né? Então Uhum. quem ficar com mais elétrons vai ficar negativo, quem ficar com menos elétrons vai ficar positivo, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser a alternativa aí, né? Nossa, essa foi Nossa. easy. E parece que não essas questõezinhas aqui de eletrização, os caras costumam pôr em Enem, vestibular. Então você já fica esperto com esse tipo de questão, né? Ufa. Vou acertar todas, aí chega no Enem e erro todas. Uhul. E nossa alternativa vai ser a letra E. Bom, então, bem tranquilo isso aqui, né? Os processos, Essa de, foi ele- tranquila. os processos de eletrização, atrito, contato e indução. O único que eles vão terminar com cargas de mesmo sinal é na eletrização por contato, tá? Então, recorde disso aí. Dos três meios, o único que termina com cargas de mesmo sinal é na eletrização por contato. E dos três meios, o único que não precisa ter um corpo previamente carregado é na eletrização por atrito, tá? No atrito você consegue carregar os corpos tendo dois corpos neutros inicialmente, tá? Tudo bem. Então vamos para a quinta e última, né? Então vamos lá. No rio Amazonas, um pescador inexperiente tenta capturar um poraquê, segurando a cabeça do peixe com uma mão e a cauda com a outra.
O poraquê é um peixe elétrico capaz de gerar entre a cabeça e a cauda uma diferença de potencial de 1500 volts. Para essa diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é de aproximadamente 1000 ohms. Em geral, 500 mA de corrente contínua passando pelo tórax da pessoa são suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador, com relação à corrente suficiente para provocar a fibrilação ventricular, é. Bom, E- esse exercício e- aqui eu quis pegar para a gente poder. É para fazer vocês pesquisarem mesmo, né? Mas é uma coisa bem simples. Como vocês vão estar fazendo Enem, vestibular e esse tipo de conta vai cair, eu já aproveitei para a gente poder discutir isso aqui, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem o potencial elétrico, tem a resistência, né, que a gente ainda não trabalhou esse capítulo, e a gente tem aqui a corrente que é capaz de matar uma pessoa. Então o que a gente vai ter que fazer aqui é simplesmente calcular o valor da corrente elétrica que está passando pelo homem. Tá? E vamos lá então. Então quais as informações que eu vou ter aqui? Esse caso aí, ele tem. Deixa só um minuto porque eu vou precisar ligar meu notebook aqui, porque senão vai apagar. Espera aí. Tudo bem, a gente espera. Voltou. Pronto, estamos de volta. Oi, você voltou. Agora, tá no mudo. E tá no mudo? Tá no mudo. Você tá no mudo. Pronto, agora sim, né? Agora foi. Tá. Então, vamos lá. Aqui o que a gente tem, ele deu pra gente o valor da resistência. Tem que compartilhar a tela de novo. Que parou. Ah, tá. Você foi embora, né? Esse negócio ele desligou. Eu pus o cabo e ele desligou. Entrou em modo de espera. Pronto. Não, mas que coisa esse negócio aqui. Bom, enfim, vamos lá. Entendeu pra gente o valor da resistência, né? Só aumentar o tamanho da.
Tá. Ele disse pra gente que a resistência vale 1000 ohms. Ué, cadê meu- Misericórdia. Quantos negócios. Tá escrito matemática básica ainda. É. Nem é. E tem mais aqui ainda. Preciso estudar matemática básica, então. Acho que não tem. Ué, cadê meu ômega? Como não? Ah, tá aqui. Então, ele tem Aí, ele deu uma resistência de 1000 ômegas e nos deu também uma voltagem de 1500 volts. Que no caso de você a gente está chamando a DDP de U, né? Então eu não vou chamar de V que nem ele chamou ali não. E a gente tem que descobrir o valor da corrente elétrica. Bom, para a gente resolver isso, nós vamos usar uma famosa fórmula que é o U igual o R vezes o I, tá? Guardem essa fórmula. Isso aqui é um presente que eu tô dando para vocês hoje, viu? Isso aqui vocês com certeza vão usar. Tá? Então agora com essa fórmula fica fácil a gente calcular a corrente, né? O U vale 1500, o, tá. O R vale 1000 e o I a gente quer achar. Vai dar 1,5. Vai Oxi. dar 1,5 exatamente. isso. Então, vou até pôr direto aqui já, né? Você já sabe como fazer o esquema, né? Vai passar o 1000 dividindo, então vai ficar 1500 dividido por 1000. Vai dar 1,5. Acho essas continhas muito desnecessárias. Imagina quando você vê as contonas. Não, essa é Não, fácil. Eu misericórdia. não gosto de nada fácil. Parece que eu tô sendo burra. Não, Não, às vezes quando é muito fácil, você desconfia. o negócio é que a gente tem que fazer, né? Não ficar pensando se é fácil ou difícil, né? Porque senão realmente Quando a você gente fica acha que você sabe a filosofando. resposta. Não, quando você acha que a resposta é essa na lata, você fica um pouco duvidando de si mesmo, é um pouco complicado. Porque a vida não se prega peça. Eu Segredo fiquei é- com. Aí eu Diga. peguei e assinalei a errada, com medo de assinalar a que eu achei Não, que mas tava certo. calma que a gente não acabou ainda, né? O que ele fala aqui, ó? Ele fala que a corrente é capaz de provocar a morte na pessoa é de 500 miliamperes, né? Então, o que eu tô fazendo 500 aqui? vezes 3 faz aí, sopa. Oi? Faz aí 500 vezes 3. Dá 1500, né? Isso aí. Então, a corrente capaz de matar uma pessoa é de 500 miliampere. Vocês sabem o que significa mili? Vocês sabem? Não, não. Não. Mili significa 1 1000? milésimo, tá? 1000 é quilo, né?
o milho significa 1 milésimo, ou seja, dividido por 1000. Então, para eu poder comparar, eu vou transformar esse miliampere em ampere. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir por 1000. 500 dividido por 1000 vai dar 0,5 ampere. Tá? Misericórdia. Então, comparando com o resultado... vocês lembram do o microcoulomb que a gente usava que valia 10 a menos 6? O Sim. milli ele vale 10 a menos 3, que é dividido por 1000. Então, comparando Tá. com o resultado, a corrente produzida é 3 vezes, né? Ou melhor, é o triplo, né? Para ficar igual da alternativa. É o triplo da corrente necessária para matar uma pessoa. A Laís ia acertar na cagada, sabia? Porque ela tava achando que era 500. Aí do 1500 ali, você dividia 1500 por 500 miliamperes, aí ia dar 3 também, aí dá tripla. Eu fiz essa conta, Amanda. Não era isso, não. Dessa eu lembrei. Então, a parte conceitual aí é que é complicado. Eu tava tentando refrescar a minha memória, como eu sou boa em física. Então, Nossa, demais. no nosso caso aqui é a alternativa E de novo, né? A mãe tá on. E a Amanda off. Não, a Amanda tá on também. Não dá, não. O Yuri não deixa você ficar on. Toma, bobona. Ninguém manda em mim. Bom, então Manda assim. a gente tá aí com 5 exercícios resolvidos, né? Então vocês viram quantos conceitos que a gente conseguiu trabalhar dentro dessas questões, né? Que parecem questões simples, mas que dá para discutir bastante coisa. Essa era a intenção dos exercícios que eu deixei, certo? Bom, Certinho? ficou alguma dúvida sobre isso, gente? Não. Agora você já parou de gravar? Eu só queria saber aonde você deixou. Aonde você deixou essas questões que eu não vi? Tá lá no... Ah, não, eu mandei o link de formulário lá no grupo de líderes. Não recebi. Eu vou mandar lá no grupo de líderes agora, de novo. Se eu não me engano, eu Tá, deixei e aí no eu Google respondo. Class também. Deixa eu dar Então, porque eu procurei, juro pra você, procurei, mas não achei nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que a última coisa que você editou foi Professor, em quando que você setembro. mandou esse link? Foi no Tá começo vendo, do ano. Giovana? Tá vendo, Giovana? Eu nem vi isso, professor. Que líder que é essa? No meu chegou, hein? Pelo menos essa meu fez boa. Eita, meu baby. Tá vendo, Giovana? Peraí, gente, peraí. Vou puxar a orelha do Flávio também, ele não te ajuda? Eu não deixei Eu não deixei no Google Class, mas eu deixei eu mandei o link do formulário no grupo de líderes. Eu vou pegar lá o formulário e já passo o link para vocês aqui. Vou pegar aqui. Tudo bem, quando a Gi mandar pra gente, eu já respondo lá. Negocinho. É. Por isso que eu tava achando estranho. Eu anotei de todas as matérias, não tinha física. Fiquei. Que? Será que o Sopa não vai passar nada? Fiquei em dúvida. Nossa, eu ia ficar muito feliz se ele não passasse nada. Não, fica a minha reputação. Ai, ai, ai! Ai, a minha reputação. Para de gravar isso logo. Com você agora, nesse exato momento. Nossa. Eu só vou passar o link aqui para vocês e a gente já encerra. Não, Elias. Amanda, preciso perguntar sobre os burritos. Tudo com você hoje aqui. Tá, já achei Nem olhei aqui. antes o formulário. Foi tudo aqui, ó, da minha cachola. Você viu como eu já tinha respondido, sua linguaruda? Na minha sala chegou. Não sabia dizer.
respostas. Linguaruda Então, fofoqueira. eu vou mandar aqui para vocês no chat. Jacob. Tá? E eu mando depois lá no WhatsApp também. Depois não mandar agora. Manda lá no grupo do A terceiro gente ano. manda. Achei, professor, que você mandou. Peraí. Então tá lá no grupo de líderes também, tá? Aí vocês distribuem. Certo? Bom, gente, então eu vou encerrar a aula aqui por hoje, né? Depois eu vou postar esse vídeo lá no YouTube para que vocês possam ter acesso, tá bom? Então aí a gente se vê aí na próxima aula.